Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar a teoria dos conjuntos. Agora nós vamos falar sobre as operações. As operações, a primeira operação que a gente trabalha, ela é chamada de união. E o próprio nome dela já fala. O que é a união? A união significa unir, ou seja, juntar os elementos dos dois conjuntos. Então, se eu tenho o conjunto A e B, a união é pegar todos aqueles elementos que pertencem tanto a A quanto a B, tá? A gente pode falar que a A união B são os elementos X, tal que o X pertence a A ou o X pertence a B. Esse ou a gente fala que é um conectivo inclusivo, tá bom? Existem algumas propriedades, então, para a união. A união A união com B é a mesma coisa que B união com A. Se o conjunto B está contido no meu conjunto A, então a minha união A união com B é o próprio conjunto A. É como se fosse esse caso aqui, ó. Um conjunto dentro do outro, tá bom? Então, na hora de unir os dois, é a mesma coisa que se fosse o meu conjunto maior. A união de um conjunto com um elemento vazio também é o próprio conjunto. E se eu for unir três conjuntos, já a união com B, a união com C, a ordem que eu faço essa operação não importa, tá bom? Posso fazer primeiro a união com B, depois o resultado que der a união com C. Ou eu posso fazer a união com C, o resultado que der uno com o B. Ou eu posso fazer o B com o C, o resultado que der eu faço união com o A. Tudo bem, meninos? Então, olha um exemplo para vocês. Então, considere primeiro esse conjunto aqui, A, que tem os elementos 0, 2, 4, 6, 8, 10. E o meu conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. O que é A união com B? Então, são todos os elementos do A com todos os elementos do B. Gente, cuidado, muita gente soma os elementos. Vem aqui e faz, a união é mais, e daí faz a conta. 0 mais 2 mais 4. Não é isso, pelo amor de Deus. A união é você pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B e escrever num único conjunto. Então, quem faz parte do meu conjunto união? Meu conjunto união possui o elemento 0, o elemento 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Estão vendo aqui? Olha o segundo exemplo. Meu conjunto A, ele agora está escrito por uma especificação, uma descrição dele. São os elementos X, tal que X é um número par natural. O meu conjunto B são os elementos Y, tal que Y é um número ímpar natural. Então, pensa comigo, eu vou unir. Quem é a união de A com B? Unir todos os números pares, natural, e todos os números ímpares, natural. O que eu vou ter na união de todos? Número par, número ímpar, 0, 1, 2, 3, a hora que eu estiver unindo todo mundo, eu vou ter todos os números do zero até o infinito, não é isso? Esses números do zero ao infinito, como a gente está falando em conjunto dos números naturais, é o próprio conjunto N, ou seja, o próprio conjunto dos números naturais. Agora a operação de intersecção. A intersecção, essa palavra intersecção significa aquilo que está em comum. Ou seja, se eu tenho dois conjuntos, o meu conjunto A e B, a intersecção são todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B. Tá vendo esse E aqui, ó? É um conectivo que a gente chama de conectivo disjunto, tá? Disjuntivo. Porque o que ele faz? Ele fala ou pertence a uma coisa ou pertence a outra. No caso, pertence as duas ao mesmo tempo, tá? Então, o conjunto, o símbolo para intersecção, então, é esse aqui, enquanto para união é o U, esse é para intersecção. Então, a gente lê A, intersecção com B. Vocês vão ver também muita gente, ou muitas aulas, o professor falando A inter B. É a mesma coisa, tá bom? Então, isso daqui significa o quê? A inter B, A intersecção com B, significa que existe um elemento que ao mesmo tempo pertence a A e também pertence a B, simultaneamente, tá? Se a gente fosse representar por diagramas, olha como seria. Aqui eu tenho meu conjunto A, meu conjunto B, e essa região que está colorida de verde, essa daqui seria a minha intersecção, ou seja, aqui dentro estariam os elementos que pertencem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, ao A e ao B. Se o B estivesse dentro do A, o que poderia acontecer também, subconjunto de A, o que eu falaria sobre a intersecção? Os elementos da intersecção é o próprio conjunto B, tá bom? Ele está dentro do A, então eles têm em comum o próprio conjunto B.
Se os meus conjuntos são disjuntos, ou seja, não tem nada em comum entre eles, então a gente fala que não existe a intersecção, ou que a intersecção A inter B é igual ao conjunto dos vazios, do vazio, não tem intersecção entre eles, então a intersecção é o próprio vazio. Tudo bem, meninos? As propriedades A intersecção com B é a mesma coisa que B intersecção com A. Se o B está contido em A, então a intersecção é o próprio conjunto B, foi o que nós vimos aqui. A intersecção com o vazio é o vazio, porque o A e o vazio não tem nada em comum, não tem nada simultaneamente que pertença aos dois. Se eu for fazer a intersecção de vários conjuntos, A, inter B, inter C, a ordem não é importante, tá? Posso fazer primeiro o A e o B, depois com o C, posso fazer o B e o C depois com o A, tanto faz, tá bom? Então, vamos para os nossos exemplos. Então, olha lá o primeiro exemplo. Considere os conjuntos A 1, 2, 3, 4, 5, 6, meu conjunto B 0, 2, 4, 6, 8, 10 e meu conjunto C 0, menos 1, menos 2, menos 3. O que é o A inter B? Então, são aqueles elementos que pertencem a A e ao B simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, a gente vai lá e olha, o 1 está no A, mas não está no B. O 2. O 2 está no A e também no B, simultaneamente, ao mesmo tempo. Beleza? Então, o 2 faz parte. O 3, só no A. O 4, ó, no A e no B. Beleza? Então, o 4 faz parte. O 5, não, está só no A. E o 6? O 6 também está nos dois, ó, 6 aqui e 6 aqui. Então, a gente fala que a intersecção com B são os elementos 2, 4, 6. Agora, vamos fazer a intersecção de A com C? Olha o A aqui e olha o C. Observe os dois conjuntos. Eles têm alguma coisa em comum? Tem algum número repetido que está nos dois simultaneamente, tanto no A quanto no C? Não tem. Então, o que a gente fala? Que a intersecção entre A e C é o conjunto vazio. Agora, vamos olhar o B e o C. A intersecção do B e do C. O único elemento que tem aqui que pertence tanto a B quanto a C é o 0. Então, a intersecção do B com o C é o elemento 0. Tudo bem, meninos? Então, vamos lá. Agora, mais uma operação, operação de diferença. O que é essa operação? A diferença de dois conjuntos, um conjunto A e B, são todos os elementos que pertencem apenas ao primeiro conjunto. Então, se a gente for falar assim, ó, A menos B, ou seja, A diferença com B, a gente vai pegar aqueles elementos que pertencem apenas ao A. A gente esquece o B, tá? Então, sempre aqueles que pertencem apenas ao primeiro conjunto. Se a gente fosse representar por diagramas, olha aqui, ó, um conjunto A, um conjunto B, dentro de um conjunto maior chamado de universo, e eu quero apenas aqueles, a diferença é apenas aqueles que pertencem ao A. Então, seria qual região? Essa, ó. Não tem nenhuma região junto com o B, tá vendo? Não tem nada em comum com o B. Se o B está dentro do A, está incluso, é um subconjunto do A, quais são os elementos ou qual é a região que pertence apenas a A? Essa região verdinha aqui, tá vendo? Ela pertence apenas a A. Agora, se os dois são disjuntos, não tem nada em comum, a intersecção deles é o vazio, e eu falo, eu quero o conjunto de diferença, A menos B. Quais são os elementos? Ou então, qual é a região? É o A completamente, né? Todo ele. Então, algumas propriedades, ó, se eu fizer A menos B, ela está contida no A toda vez, porque são os elementos apenas de A. A diferença entre A e o vazio é o próprio A, porque o A e o vazio não têm elementos em comum. Agora, se eu fizer o vazio diferença com A, cuidado, tá? São coisas diferentes aqui. A, diferença com vazio, e vazio, diferença com A, tá bom? Então, são os elementos do vazio, apenas do vazio. Qual é o elemento que é apenas do vazio? É o próprio vazio, né? E agora, A, diferença com a intersecção A e B, é a mesma coisa que fazer a diferença A com B. Tem um exemplo aqui para vocês entenderem, ó, meu conjunto A, 1, 2, 3, 4, meu conjunto B, 1, 4, 6. Vamos supor que eu quero a diferença B menos A. B menos A são todos aqueles elementos que pertencem apenas ao B. Então, eu olho para esse e faço a comparação. Então, B primeiro. Eu olho o 1. O 1 pertence apenas ao B? Não, tem o 1 aqui no B, mas também tem o 1 aqui no A. Então, o 1 não. O 4. O 4 está aqui no B,
Mas também está no 4, então não pertence somente ao conjunto B. E o 6? Ah, beleza, o 6 sim, olha aqui. Ele está no B, mas ele não está no A. Então, B menos A, ou seja, B diferença com A, é o meu elemento 6. E agora, A menos B, a diferença com B muda, professora? Muda. A ordem agora é importante, tá, gente? Então, toma cuidado. Então, A menos B são aqueles elementos que pertencem apenas ao A. Então, a gente compara agora de forma diferente, ó. Então, vamos lá olhar. O primeiro elemento do A é o 1. Ele pertence somente ao A? Ele pertence ao A e também ao B. Então, já era. Eu quero aqueles que pertencem somente ao A. Segundo elemento, o elemento 2. Ele está aqui no A, mas ele não está no B. Ah, então beleza, ele faz parte. Meu elemento 3, ele está no A, no entanto, ele não está no B. Então ele faz parte também. E o meu elemento 4? Meu elemento 4 está no A e está no B. Então, ele não faz parte. Então, os únicos elementos que fazem parte, 2 e 3. Professor, e esse elemento 6 aqui? Gente, a gente está comparando A primeiro, depois com B. Então, a gente não leva em consideração os elementos do B. A gente leva em consideração, inicialmente, os elementos do A, tá bom? Vamos lá. Olha aqui outro exemplo para vocês. Então, considere o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Meu conjunto C é o vazio. E nós vamos determinar as diferenças. Então, a primeira, A menos B. Então, são os elementos que pertencem somente ao A. Ao B, não. Então, compara o meu conjunto A, todos os elementos, com todos os elementos do B. Qual que pertence somente ao A? É o elemento 5, olha aqui. O 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 7 estão no B também. Então, não deu. O único que pertence somente ao A é o elemento 5. Agora, nós vamos fazer A menos C. O que é o A menos C? Aqueles elementos que pertencem somente ao A. Então, olha os elementos de A aqui, olha os elementos de C aqui. Quais são aqueles que pertencem somente ao A? Todos eles pertencem somente ao A. Por quê? Porque o meu C é o vazio. Então, meu A menos C é o próprio conjunto A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o último exemplo, meu conjunto, eu quero que faça C menos A. Então, peraí, é o conjunto vazio menos o meu conjunto A. A diferença é nessa ordem, tá? Então, quais são os elementos que pertencem apenas ao C e não pertencem ao A? Quem? O próprio vazio, já que o meu conjunto C é o vazio. Tudo bem, meninos? Então, agora mais uma operação, a operação do complementar. Então, eu tenho dois conjuntos, o meu conjunto A e B, e eu quero, sempre no caso, né, para a operação de complementar, a gente fala que um é subconjunto do outro, um está dentro do outro. Quando eu falo que o complementar de A em relação ao B, e o símbolo é esse aqui, meninos, olha aqui, ó, complementar de A em relação ao B, observar? São todos os elementos que pertencem ao B e não pertencem ao A. Presta atenção, parece que é o contrário da operação de diferença. Então, se eu tenho esses elementos aqui, ó, no meu conjunto A, B, C, D, E, meu conjunto B, C, D, E, agora eu quero complementar do B em relação ao A. Complementar do B em relação ao A, o que é, gente? Tudo aquilo que pertencem a quem? Ao A, mas não pertencem ao B. Ou seja, olha para o meu conjunto A, olha para o meu conjunto B. Quem pertence somente ao A? O A e o B. Agora, nós vamos fazer meu conjunto A, B, C, D, que é o próprio conjunto B. Se eu quero complementar do B em relação ao A, mas eles são o mesmo, quem que pertence, então, somente a um deles? Não tem como. Todos os elementos pertencem a um conjunto e também pertencem ao outro. Então, o que a gente fala? Que esse complementar é o vazio. Olha mais um exemplo. Então, eu tenho meu conjunto A, B, C, D, e o meu conjunto B, que é o vazio. Se eu quero complementar de B em relação ao A, ou seja, todos os elementos que pertencem apenas ao A, quais são os elementos que eu pego quando eu estou comparando com o vazio? Os elementos do próprio A, é o próprio conjunto, A, B, C e D. Tudo bem, meninos? Um exemplo novo para vocês, ó, considere os conjuntos, então, A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e eu quero calcular o complementar de A em relação ao B. Olha lá, complementar de A em relação ao B. É a mesma coisa que eu fizesse o quê? O B menos o A. Ou seja, são todos os elementos que pertencem apenas ao B.
Quais são os elementos, olhando os dois conjuntos, quais são os elementos que pertencem apenas ao B? 6, 7, 8, 9 e 10. Agora eu trouxe uns exercícios de vestibular, deixa eu só modificar aqui. Dois exercícios de vestibular para vocês, tá bom? São dois probleminhas, então olha lá. Considere os conjuntos A e B. Então olha quem é meu conjunto A. Meu conjunto A é formado pelos elementos A, B, C, D, E e F. Meu conjunto B, D, E, F, G, H e I. E o que eu quero? Eu quero a união entre as diferenças A menos B e B menos A. Vamos fazer junto? Como que a gente começa? Primeiro a gente vai fazer aquilo que está entre parênteses, tá bom? O que está entre parênteses aqui? Uma diferença A menos B. E aqui, B menos A. Então vamos começar fazendo então A menos B. A menos B, ó, todos os elementos de A menos os elementos de B, nós vamos ter o quê? Aqueles que estão somente em A, que são quem? O A, o B e o C, porque o D, o E e o F estão também em B, tudo bem? Agora a gente vai fazer quem? B menos A. Quem que é B menos A? Ó, todos os elementos do B menos todos os elementos do A. Professora, mas mudar a ordem importa? Importa. Nessa operação importa sim, tá? Então, A menos B é diferente de B menos A. Agora, a gente vai pegar todos os elementos que estão apenas no B. Compare os dois conjuntos, olhe os elementos e veja quais são aqueles que pertencem apenas ao B. Ah, apenas ao B é o G, o H e o I. Tá aqui. E agora, o que que eu quero? Ó, eu quero a união entre eles. Então, o meu conjunto A menos B, união com B menos A, é a mesma coisa que eu pegar o ABC, do A menos B aqui, estão vendo? União com esse resultado que deu aqui, GHI. Ou seja, é o meu conjunto de elementos A, B, C, G, H e I. Tudo bem? O segundo exercício é um exercício da Unesp, né? Que é o vestibular da Unesp, que fala assim: suponhamos que a união com B seja A, B, C, D, E, F, G, H. Então, a união dos dois conjuntos vai ter todos esses elementos. A inter B, ou seja, a intersecção, aquilo que tem em comum entre os dois, tem os elementos D e E. E a diferença A menos B possui os elementos A, B e C. Lembrando, diferenças são aqueles elementos que pertencem somente ao primeiro conjunto. Então, nesse caso, é o A, tá? Então, ele quer que a gente responda: quem são os elementos do meu conjunto B? Esse tipo de exercício, o jeito mais fácil da gente fazer é por diagrama. A gente percebe que eles têm uma intersecção entre esses conjuntos, o A e o B, né? A intersecção são os elementos D e E. Então, a gente vem aqui, primeira coisa, e constrói o diagrama. Ó. Meu diagrama A e o B, meus dois conjuntos, A e B. E eu sei que entre eles eu tenho uma intersecção. Por isso que eu construí os dois sobrepostos, tá vendo? Com essa região de intersecção. Agora, a gente vai começar a colocar os elementos. Por onde a gente começa? A gente já sabe quem está na intersecção. Então, a gente vai lá e completa a intersecção do conjunto. Então, na intersecção, eu tenho os elementos D e E. Agora, a gente tem outra dica aqui que é muito importante. A menos B, o que significa essa operação? A menos B significa apenas os elementos de A, aqueles que estão somente em A, não estão na intersecção. Então, seria essa região aqui. Então, quais são os elementos que estão nessa região? O A, o B e o C. Então, espera aí. Se eu tenho também uma terceira informação que me fala sobre a união dos dois conjuntos, eu consigo completar essa parte aqui que está faltando. Então vamos lá. A união tem que ter quem? Tem que ter o A, o B, o C, que já estão aqui. Tem que ter o D e o E, que já estão aqui. Tem que ter mais quem? O F, o G e o H, que ainda não estão aparecendo. Então é só a gente completar. F, G, H. Pronto, consegui completar então os meus conjuntos certinho, agora é só eu responder. O que ele quer que eu responda? Quem é o meu conjunto B? Meu conjunto B, meninos, cuidado, hein? Não vai pegar só o F, G, H, não. É esse conjunto inteiro aqui, ó. Tudo isso faz parte do B. Então, quem que é? É o D, o E, o F, o G e o H. Ou seja, quem que a gente tem? A alternativa B, D, E, F, G, H. Aqui tem algumas referências que nós usamos para a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só me procurar no nosso canal de dúvida, no chat, no fórum, tá? Beijão!